Olá, eu sou o Vitor Rodrigues, artista orientador na linguagem de literatura da equipe Sul 4, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer no final de entrar no nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. A proposta do nosso encontro hoje é amarrar um pouco os conceitos que foram tratados nos primeiros 4 vídeos para que a gente possa mudar, entre aspas, assim, de bloco temático e sair dessa figura de conceituar essa pessoa que é poeta e a forma com a qual ela enfrenta o mundo, que ela enxerga e participa desse mundo, né? Que é a partir das palavras enquanto ferramenta e das imagens enquanto objeto, de fato, que aí vão compor letras, contos, poemas e afins, e passar para falar do texto em si. A gente vai começar nos próximos vídeos a falar de poemas. E aí esse samba da utopia ilustra bem, né, essa forma de como enfrentar o mundo por esse meio dos símbolos criados e trazidos e carregados nas palavras, certo? E aí eu quero que a gente fique com essa palavra em mente, enfrentar. Antes de continuar dizendo o que eu tenho para dizer hoje, eu quero ler um texto que é uma entrevista que o Manuel de Barros deu por escrito, aquele livrinho que lemos no primeiro encontro. E diz assim: poesia é para incorporar, porque é nos sentidos que a poesia tem fonte. Além do mais, esse é um verso, não é uma sentença. Poeta não tem compromisso com a verdade, senão que talvez com a verossimilhança. Não há de ser com a razão, mas com a inocência animal que se enfrenta um poema. A lascívia é vermelha, o desejo arde, o perfume excita. Tem que se compreender isso? Ou apenas sentir? Poeta não é necessariamente um intelectual, mas é necessariamente um sensual. Pois não é ele quem diz eu te amo para todas as coisas? E essa desexplicação pode não fazer média com os estatísticos, mas faz com os tontos. Bom, tem vários trechos, na verdade, todo esse trecho dessa entrevista que eu li, eu destacaria, né? Mas eu vou apontar alguns pequenos blocos aqui. O primeiro deles, que eu já disse, né? Não há de ser com a razão, mas com a inocência animal que se enfrenta um poema. Eu gosto demais dessa imagem de enfrentar um poema. Porque, por mais que o ato de escrever possa parecer solitário, a partir do princípio que você está falando de um eu lírico, quando você escreve um poema, por exemplo, ou uma voz narradora em uma prosa, então a gente tem meio que essa noção de que estamos falando com um ego, né? A partir de um ego. Quando a gente joga essas personagens, essas figuras que criamos nesses narradores, narradoras e eus líricos, quando a gente joga essas figuras no terreno da literatura, a gente coloca elas em movimento e passíveis de encontros. O que eu quero dizer com isso? Quando eu escrevo, estou escrevendo a partir de algo que me afetou, certo? Mas escrever, além de afeto e sentimento, é também comunicação. Então, quando eu pego esse meu afetamento, né, esses meus vareios, como também o Manuel disse, e escolho colocar esses afetamentos no terreno da literatura, eu tô propondo
que esse meu ego agora se compartilhe. Então, assim, é sim um exercício de identificação solitário, de certa forma. Mas é esse partilhamento, esse grande ego aí do terreno da literatura que sai caminhando por esse território, por esse chão. Pense que o chão da literatura é um chão que sempre se move, é um chão de movimento. Isso é muito importante. E aí, esse lance de enfrentar, né, esse movimento, eu tenho uma imagem que eu gosto de usar, uma alegoria que é assim, quando você está lendo um texto, uma pessoa está lendo um texto, eu penso no seguinte: quem escreveu pegou esse texto, essa proposta de texto, e colocou dentro de uma sala vazia. E aí, aos poucos, essa proposta foi colocou esse texto dentro de uma sala. E aí chamou você, que vai ler, que vai ouvir, seja como, o que for, vai assistir, sei lá. Não assistir não, né? Que vai ler ou vai ouvir. E colocou dentro dessa sala junto. Só que a pessoa que escreveu esse texto não ficou nessa sala para ficar te explicando. Ela sai da sala e dá uma fechadinha na porta para ficar você e o poema, você e o texto. E aí você vai ter que enfrentar esse poema. E aí essa sala ela tá vazia, tá branca, e aos poucos esse texto, nessa sua relação com ele, vai criando esses elementos, sabe? Bem de pouquinho. Você vai olhando ao redor e você vai tendo ferramentas que o texto te dá para enfrentá-lo e acessando em você essas ferramentas que estão no seu repertório, certo? E aí, precisa desses elementos de incorporar. Você tá dentro dessa sala, você está se sentindo rodeado pelo texto, saindo só da razão e entrando para essa inocência animal, porque você precisa incorporar o texto, não só entender. Entender vem só da lógica, incorporar, você usa todos os seus sentidos possíveis. Esses sentidos, no caso, estão sendo ativados, não necessariamente de forma física, né? Você não necessariamente vai sentir o cheiro, você vai sentir o toque, o gosto, mas vai também. Você vai de fato não tem nem como explicar, né? Porque isso, de novo, não é com a razão. Mas você vai, de fato, sentir como se você estivesse se sentindo, certo? E aí, eu tenho um exercício para propor para você hoje, mas antes eu quero fazer um aquecimento para isso. Antes eu quero falar dessa inocência animal com que a gente se enfrenta um poema. Existe um serzinho que habita nosso mundo, que apesar de o mundo como a gente se organiza não ser feito para esse serzinho, ele consegue enfrentar esse mundo de um jeito muito inteligente, muito esperto e muito bonito, algumas vezes. Esse serzinho se chama criança. E por que eu quero falar desse serzinho, que o Manuel também fala? Porque todo mundo já foi criança. Ninguém cresce sem ser criança. A gente cresce, às vezes, perdendo a oportunidade de exercitar a nossa infância. Fato, mas criança a gente já foi. Então, em algum momento, nem fosse por pouco tempo, a gente teve essa inocência animal. E aí, como eu disse nos nossos encontros anteriores também, escrever, fazer arte é enfrentar o mundo participando dele e exercitando as possibilidades. Escrever é exercitar possibilidades das coisas. E aí eu queria trazer um livro chamado Casa das Estrelas, aqui, Universo Contado pelas Crianças. Um professor colombiano chamado Javier Naranjo, ele durante alguns anos reuniu algumas definições que surgiam nas aulas que ele dava para crianças de 2 ou 3 a 13 anos. E aí ele montou esse dicionário com essas definições. Eu vou ler algumas aqui, eu vou ler elas de forma aleatória, eu tenho algumas marcadas, né? Então eu vou passando pelo livro e lendo algumas.
para a gente sentir um pouco, de forma ilustrada, essa inocência animal e esse pensar o mundo. Repare, pensar está no campo da lógica, mas é pensar o mundo não com a lógica, com os sentidos. Então vamos lá. Eu já quero começar com adulto. O Héctor Barajas, de 8 anos, diz que adulto é quando uma pessoa está morta. Amor é quando batem em você e dói muito. Ou quando alguém faz amor e se beija, se apodrecem os dentes. Assassinato. Tirar o melhor de uma pessoa. Avareza é o equilíbrio dos palhaços. Calor é uma coisa que faz a gente ver até o diabo. Casal é onde os pássaros se metem. Camponês é um senhor ou senhora que tem sardas. Colômbia é um jogo de futebol. Criança. Quando nasce é pequenininho e quando cresce um pouquinho e não sabem seu nome, chamam de menino. Deus é o amor com cabelo grande e poderes. Diabo. O diabo é o mais palavroso. Distância é alguém que se vai de alguém. Ou quando alguém faz fila. Espírito. Aparelho que uma pessoa tem e que não sai num livro de ciências. Ou é o que precisamos para sobreviver na violência. Eternidade é esperar uma pessoa. Ou é quando numa casa todos os filhos se casam, que não põem música nem tem barulho. Essa casa parece uma eternidade. Guerra. Gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. Igreja, onde as pessoas vão perdoar Deus. Instante é redondo. Mafioso, pessoa que não deixa que toquem nela. Militar, ser consciente de que matam eles. Mentira, quando alguém se enche de porrada. Morte é algo que o casal sente. Pele é a parte humana de alguém. Palavra é onde as pombas se escondem. Paz é o fruto da terra que ainda sobrevive. Pensamento é uma forma de agir antes de falar. Preguiça é um sonho que dá nos cristãos. Poeta. Qualquer coisa inventada é um poeta. Ou é um país que não existe na vida. Poesia. Tem vezes que alguém não tem nada para fazer e começa a escrever poesias. Ou algo chato e que só os poetas aprendem.
Polícia é o que quer que a paz termine. Professor é uma pessoa que não se cansa de copiar. Solidão é quando o sol está muito forte. Terra. A terra é um sentimento do espaço. Violência. Parte ruim da paz. Socorro, esse livro é maravilhoso. Vocês perceberam que tivemos vários tipos de definições, né? Tivemos umas um pouco mais espontâneas, geralmente vindas de um estalo, assim. Falou a palavra, veio uma memória, pum, falei essa memória sem filtro. Outras, algumas coisas que vão para um caminho mais filosófico, que pareceu querer elaborar uma definição, que a criança pareceu elaborar e de fato elaborou uma definição de acordo com seu repertório e sua visão de mundo. E outras um pouco mais inocentes também, né? Tipo, instante, é redondo. Poesia, algo ridículo, como tem aqui. Deus é o amor com cabelo grandes e poderes. Enfim. Essas coisas, como disse o Manuel, talvez não tenham... Qual que é a palavra que ele usa? Não façam média com estatísticos, mas faz com os tontos, né? Isso mesmo. Porque são definições, de fato, elas definem possibilidades dessas palavras, desses verbetes. E essas definições, quando estão principalmente no terreno da poesia, da literatura, elas nunca vão se encerrar. O amor pode ser uma coisa para alguém de um jeito e para outra ser o mesmo amor, mas ser sentido de um jeito completamente diferente. É um exemplo bem banal que eu dei, né? Um exemplo bem clichê. O Manuel, em um outro momento, ele diz que, isso a gente leu no primeiro vídeo, que é uma função dos poetas molecar o idioma, né? Arejar as palavras, a linguagem, e evitar que as palavras morram corroídas em clichês, em lugares comuns. E aí a minha proposta de exercício hoje é exatamente essa. Eu quero que vocês comecem a arejar algumas palavras. Peguem uma palavra que você acha que já está corroída pelo uso em clichês, qualquer palavra, qualquer uma, e invente novas possibilidades para elas. Expresse, exercite esse seu caminhar nesse terreno da literatura, certo? Pense o que você vai colocar em volta delas para elas crescerem de um outro jeito, em que terra você vai colocar, que tipo de sol você vai dar, que tipo de adubo, né? Do que é que essa palavra se alimenta, e quando ela cresce, o que ela dá. Vão por esse caminho aí. E vocês podem usar todas essas técnicas que a gente viu aqui no livro. O do estalo, né? Do estímulo-resposta. Pensou a palavra que vem na sua cabeça a princípio. Exercitar o brincar, né? Brinque com ela, veja com que ela se parece, veja o que o som dá, né? Pode até ir pro lado da piada também. E também vocês podem tentar ir para esse lado mais filosófico, construindo uma imagem um pouco mais densa, que carregue esse peso também, ou liberte a palavra, enfim, dependendo da palavra que for, certo? Material, repertório, ferramentas para isso a gente já tem. Esses 4 vídeos deram conta disso. E aí eu quero que vocês, nesse exercício específico, vão, num primeiro passo, arejando essas palavras. Porque pense o seguinte, um poema é uma lista de imagens. Lembram do último vídeo, do quarto? O quarto vídeo, não o quarto, onde estamos. É uma lista de imagens. Então, a gente pegando e arejando cada vez mais palavras, a gente criando intimidade com esse trato com a palavra, com esse artesanato, fazer poesia é fazer artesanato, né? A gente vai ter muito mais ferramentas e repertório também na hora de construir essas imagens. Então, o primeiro exercício hoje vão ser 2, é
fazer esse arejamento. O segundo, com essa ótica aí dessa inocência animal. E aí, eu acho que vale pensar nas crianças, mas vale também pensar nos animais, certo? Como que um animal reage a uma palavra? E aí, no caso, seria objeto, né? Porque o animal não tem esse símbolo da palavra. Boa. Vamos pensar, enquanto criança, com a palavra, o signo mesmo, palavra, escrita, dita. E quando for pensar no animal, pensa no objeto em si. Aí eu acho que juntando essas coisas a gente consegue arejar legal. E aí, o segundo exercício é propor que você escreva um texto em formato livre a partir de um clichê. E aí eu vou estabelecer esse clichê. Se você quiser, você pode fazer sobre os outros, mas a proposta aqui eu vou centrar num clichê, que é o clichê da vida. Tipo, vida. Todo mundo fala sobre a vida, né? Escrever é filosofar sobre a vida, o clichêzaço. Vida. Uau, a vida. O que é a vida? E aí eu quero que você vá criando alegorias para essa vida, mas não várias num texto só. Eu quero que você escolha uma alegoria e vá destrinchando ela. Por exemplo, a vida é como um cesto de roupa suja, que faz tal coisa, que nele tem tal coisa, que a gente vem desse jeito e leva para outro lado, e na hora de lavar é tal coisa, e por aí vai. Eu não vou ilustrar muito para não guiar o texto. Eu quero que vocês deixem vir mesmo. Ou então, a vida é como um cartão de crédito, que você vai passar em tal hora e acontece tal coisa, pega esse clichê da vida, pensa nessa comparação e faz. O que é que te evoca? O que está agora na tua cabeça de imagem para a vida? Por aí vai. Depois disso, se você quiser fazer sobre outros clichês como amor, saudade, tristeza e tal, fique à vontade para fazer. Mas pense nisso, de não falar em termos gerais. Fale nas possibilidades. Pensa, gente, esse dia se escreveu tanto sobre amor, tanto sobre vida, tem tanta possibilidade para falar disso, e você vive, não vive? Você ama também, não ama? Você vê pessoas vivendo e vê pessoas amando. Você sente saudade e vê pessoas sentindo saudade. Então, fale da sua. Porque lembra, o texto é sim comunicação, é falar de algo geral, mas falando do específico. Aquela famosa frase, né? Entendendo a minha aldeia, eu posso entender o mundo. Então, olha para o que você tem de vida. Porque você tendo isso de vida, você na sua relação com a vida, ou com o amor, ou com o clichê que for, que você estiver escrevendo sobre, você vai tornar isso concreto, palpável. Também falamos sobre isso. Escrever é pegar daqui, ó, do campo das ideias e transformar em coisa palpável, concreta, nesse artesanato com a palavra. Então não se apegue a termos gerais, não se apegue ao que já foi dito sobre a vida, porque essas pessoas falaram sobre o que elas estavam tocando no momento, mas você está tocando o que agora? E aí, para ajudar a fugir desse clichê, é um exercício difícil, mas para ajudar a fugir desse clichê, eu sugiro esse arejamento das palavras, ok? Essa é a nossa proposta de hoje. Vamos destrinchando ela a partir dos próximos vídeos para já cair no poema. Esse exercício aí do clichê já é uma proposta de texto, né, de poema ou de conto ou prosa que for, crônica. Vai como se sentir à vontade. Então, vamos por esse caminho, vamos seguir nessa bala, ok? Então, recapitulando os exercícios. O arejamento das palavras a partir do seu dicionário. Faça o seu dicionário com esse olhar animal. O que significam essas palavras para você quando você tenta enfrentar elas pelo sentido e incorporá-las. E aí, enfrentando essas palavras, a palavra vida, ou a palavra amor, ou a palavra saudade pelo sentido, incorporando essa palavra, o que nas tuas memórias animais, aí na tua inocência animal, o que se pode arejar para produzir, para dar esse fruto aí que vai ser seu texto, tá bem? Muito obrigado pela atenção, essa é a proposta de hoje. Nos vemos na segunda-feira que vem. Um beijo, um cheiro, um abraço.